Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira não queira, e mais um vídeo aqui para vocês, inaugurando uma série de vídeos sobre direito tributário, algumas dicasinhas, perfeito? Então daqui a pouquinho nós voltamos. Ok, meus amigos, como eu havia dito a vocês aqui, estamos inaugurando aqui uma nova sequência, uma sequência de questões de direito tributário, certo? Então, alguns macetezinhos de direito tributário. Claro que não temos pretensão de esgotar o assunto. Direito tributário é muito bacana, muito complexo, muito cheio de detalhes, mas está mais vivo no seu cotidiano do que você imagina. De duas coisas, já dizia uma pessoa, um pensador, né? Duas coisas você não escapa: da morte e do pagamento de impostos. Só que no caso do pagamento de impostos, ou no caso, termo geral, tributos, você ainda tem algumas situações que você é isento. Então, vamos lá. Direito tributário. Qual é o imposto? Então, o imposto, gente, é um dos tributos. Tributo é o gênero e nós temos aí espécies. O imposto é uma das espécies de tributo, perfeito? Mais à frente, quando a gente estudar o termo genérico, tributo, eu vou trazer os tipos de tributo e algumas características. Claro que eu pretendo aqui falar rapidamente sobre um pouco de cada um desses tributos, mas eu ainda quero falar sobre tributos genericamente. Então, estamos aqui falando deste tributo, o imposto. E se é imposto, gente, é uma imposição. Você paga independente da sua vontade, certo? Então, se configurou a situação para o pagamento do imposto, você é obrigado, tá? Se depois você for descoberto que você não pagou o respectivo imposto, aí você é taxado como sonegador. Olha aí, sonegador é aquele que não paga, no caso aqui, os tributos devidos. Então, o imposto é uma espécie de tributo e é uma imposição. O imposto, como tributo, é pago em moeda nacional, certo? Você não pode pagar com dinheiro estrangeiro. É em moeda nacional, claro, aqui o nosso real. O imposto, ele incide sobre renda e o patrimônio da pessoa, certo? Por exemplo, sobre renda, o imposto de renda. Todos os anos, milhões de contribuintes, a expressão aí é contribuintes, fazem a sua declaração do imposto de renda. E outro percentual aí desses que declaram cai na chamada malha fina. Esse sistema de cruzamento de informações que pode gerar inconsistências e obrigar que a pessoa faça a retificação. E em alguns casos até mesmo compareça à Receita Federal para esclarecer ali as dúvidas e as incoerências. Sobre patrimônio, se você tiver um carro, você paga o IPVA. Se você tem uma casa, você paga o IPTU. Bom, olha aqui, é um tributo. O imposto é um tributo. Olha, tem uma conexãozinha aqui, um asterisco, onde eu faço a conexão aqui, ó, lei. Você não pode criar imposto, não pode criar tributo por ato administrativo, tem que ser por lei, sempre por lei, não pode por ato administrativo. O imposto, ele é voltado a investimento, custeio de bens e serviços públicos. A máquina pública precisa da arrecadação, precisa do dinheiro dos impostos para que possa fazer com que a administração pública funcione. E, aliás, os servidores públicos são pagos com dinheiro dos impostos. Bom, mais sobre imposto aqui. Como tributo, o imposto tem um fato gerador. Segunda conexãozinha aqui, ó. O fato gerador, situação legal que obriga
o pagamento do imposto por parte do contribuinte. Por exemplo, se você for fazer uma doação em dinheiro, uma pessoa, tá? A doação, ela é o fato gerador para a cobrança de um imposto, o ITCD ou ITCMD, como queira, que é esse imposto que incide sobre herança e doação. E quem paga, eu já gravei um vídeo sobre isso, quem paga é quem está recebendo a doação, não é quem está doando. O que mais aqui, ó, gente? Imposto. Normalmente tem alíquota, né? A alíquota é esse percentual que incide sobre o bem, sobre o patrimônio. E aí varia conforme a lei. Não é vinculada a determinada atividade. Aí vem a diferença da taxa. A taxa tem uma vinculação a uma contraprestação do Estado, diferentemente do imposto. Tá? Você paga o imposto, mas o Estado não é obrigado a amarrar aquele dinheiro para uma coisa específica. Então, o imposto não é vinculado. Vocês lembram daquele imposto, né, da saúde que tentaram impor, né? Aquele imposto do cheque, aquele percentual todo? Aquilo ali, para quem conhece o mínimo de tributário, sabe que não tem a obrigação, não é vinculativo. Aquele dinheiro lá que diz que ia para a saúde, não necessariamente isso pode acontecer, porque justamente se eu pago o imposto, ele não é vinculado. Professor, se eu não pagar o imposto, claro, para que o não pagamento do imposto gera consequências. Uma delas é a inscrição na dívida ativa. Então, se seu nome estiver escrito na dívida ativa, tá? Por exemplo, não pagou IPTU. Se o nome for para a dívida ativa, fique sabendo, o Estado pode ingressar com uma ação judicial contra você, e no caso da casa pode até leiloar, né? Pode pedir judicialmente o leilão do seu imóvel, não interessa se você só tem este, não importa, para que o dinheiro do imposto seja recolhido e a diferença devolvida à pessoa. Então, gente, cuidado. A dívida ativa é como se fosse um sistema administrativo que envolve os inadimplentes, aqueles que não pagam, certo? Por exemplo, IPTU você pode, consulte lá na Secretaria da Fazenda do município, veja lá, o imóvel tem um número de registro, se você procurar lá, você vai ver se seu nome está ou não está nessa dívida ativa. Perfeito? Então aqui algumas noções sobre o que seria um imposto, tá? E vamos lembrar, né? Existem impostos diretos e impostos indiretos. Quando você, por exemplo, compra um celular, tá? Existem impostos embutidos ali, então você acaba pagando, tá? Por um bem, e esse bem mais caro porque há um imposto, certo? E é isso. Tá aí, espero que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo de direito tributário e aguarde outros, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo encontro. Valeu!